Senhor Jesus Cristo, fala com cada um nessa noite, que a sua palavra possa tocar no coração de cada um dos seus filhos. Me dê um discernimento da tua palavra, e possa me encher com teu Espírito Santo. Te agradeço, meu Pai. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não. Pode não. Só a parte A deste versículo. Mateus, capítulo 6, versículo 24, a parte A. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Que nos diz desta maneira: ninguém pode servir a dois senhores. Repete junto comigo assim: ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Pode se sentar, fica aí com vontade. A palavra do Senhor, ela nos mostra aqui, aleluia, pastora, mas aqui só tem crentes, aqui só tem pessoas evangélicas, mas nem todos que nos ouvem são evangélicos. Aleluia. Aqui nós temos uma orientação, aleluia, diretamente de Deus para nós nesta noite. O que é ser senhora? Senhor é alguém que está acima de nós. É alguém a qual nós devemos reverência e respeito ao Senhor. Quem é o Senhor nessa história? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos aprendido através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da escola bíblica. Temos aí Deus Todo-Poderoso, temos aí também o próprio Senhor Jesus Cristo e temos também o Espírito Santo. São três pessoas distintas, cada um faz o seu papel, só que os três têm a mesma, a mesma essência. É muito importante nós venhamos entender isso. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos deixa este versículo muito maravilhoso, a qual nós não devemos servir a dois senhores. O mesmo versículo nos diz que nós servimos a um ou servimos a outro, Ou servimos a Deus ou servimos o diabo, o nosso inimigo. Ou servimos a Deus ou servimos o mundão. Nós não podemos estar dentro da igreja, dentro de um templo, que a igreja somos nós aqui, onde nós nos reunimos. Isso aqui é o templo, a igreja somos nós. Nós não temos que estar dentro de um templo como igreja e servindo o mundo lá fora. Nós não podemos estar em cima de muro. Nós precisamos escolher o lado certo, que é o caminho da salvação, e servir a Deus em espírito e verdade. Nós não podemos estar dentro da casa de Deus e o mundão lá fora. Aí depois que nós estamos dentro da casa de Deus, dizendo assim: eu sou crente, eu estou indo na igreja, eu estou tomando a Santa Ceia, eu sou batizado, mas está lá no mundão servindo ao diabo, servindo a Satanás, fazendo tudo que ele quer, tudo que o inimigo quer. Aí depois vem as consequências daquilo que nós praticamos no mundo lá fora. Eu mesmo não, Quem gosta de servir fazer, não sabe que lado fica. Muitas das vezes está lá no mundão, está dentro da igreja, quer as bênçãos do Senhor, e as coisas não acontecem, se queixa de quem? Põe a culpa de quem? Quem leva a culpa de tudo isso é quem? O pastor. O pastor
é o pastor Ailton, é a pastora Rose, é Bel, o presbítero, é o diácono. Fica pondo culpa, a desculpa esfarrapada, que a culpa é do pastor, mas não é do pastor, é da pessoa. Deus, Ele quer sim ver a nossa sinceridade. Ele quer que nós venhamos a servir a Ele em espírito e verdade. Nós não podemos estar servindo a Deus e servindo ao diabo. Nós não podemos estar servindo a Deus e ao mundão lá fora. Eu vou estar repetindo isso aqui. Ai, pastor, eu estou muito debilitada, eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, eu estou caindo. Irmão, o problema de muita gente viver caindo, se desviando, é que já se acostumou a viver no chão, a viver, aleluia, servindo ao diabo. Viver está dentro da igreja, eu já falei isso, está dentro da casa do Senhor e servindo o mundo lá fora. Nesta época nós estamos vivendo aí, passamos pelo final de ano, passamos pelo Natal, o Ano Novo, e muita gente, muitas pessoas que nós conhecemos, que estavam dentro da casa do Senhor, hoje não voltam mais. Porque muitas igrejas, infelizmente, isso não era para acontecer, mas infelizmente acontece, tem um chamado recesso. Não, vamos tirar 15 dias. 15 dias, hoje é o último culto, né, dessa congregação. Vamos ficar 15 dias, né, sem estar indo para a igreja. Aí aproveita, vai para lá, vai para cá, vai para um lado, vai para outro, não volta para a igreja. Está desviada, trabalha aos pastores. Já que nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, e eu creio que essa transmissão vai encontrar muitos crentes, e eu acredito que muitos crentes vão voltar hoje ainda para a casa do Senhor, que é necessário. Aquilo que Deus colocou em minha mão e em suas mãos é para você fazer. Não é para você ficar no mundo e dentro da igreja achando que está servindo a Deus. Não, não está. Porque se Jesus está voltando, como diz a palavra do Senhor, tudo que está acontecendo no mundo hoje, guerra, fome, doenças, terremoto, maremoto, por aí afora, tudo isso é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando, ele está, a porta está batendo, está voltando. Ele está, aleluia, voltando. E nós não podemos estar colocando a nossa salvação em jogo numa hora dessa. Muitas pessoas mesmo, irmão, muitos crentes mesmo. Isso aqui é para que eu e você não venhamos nos afastar nunca dos caminhos do Senhor. Eu vou fazer uma comparação aqui meia boba. O pastor Ailton, tá ali, ele tem um negócio com ele de cortar caminho. Ele vai dirigindo no caminho, ele vai dirigindo e fala assim: eu acho que esse caminho aqui dá certo. Né, diabo? Esse caminho dá certo. Aí vai cortando caminho, quando a frente chega numa rua sem saída, nenhum muro, né? Mas é só vai lá, dá a resinha no carro e sai, né? Volta. Mas nós como cristãos nós podemos fazer isso, igreja? Nós não podemos dar voltinha, não. Nós não podemos querer dar volta, cortar caminho, não. É ou não é? Vai ou não vai? Faz ou não faz? É crente ou não é crente? Eu sei que é uma palavra bem dura para o dia de hoje, mas foi essa palavra a qual Deus colocou no meu coração para que nós venhamos ouvir nesta noite. Nós devemos servir a dois deuses. Devemos servir a um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que fez a mim e a você. Se
nos caminhos do Senhor, primeiramente nós temos que dar exemplo de cristão. Devemos caminhar na presença de Deus, para que os nossos filhos, eles também venham ter esse mesmo caminho. Nós, como pai, nós temos aí o Daniel, que é o diácono da igreja. Ele tem 29 anos, né? Por enquanto. Ele tem 29 anos. Ele nunca viu o pai dele, que é o pastor Ailton, me dando um tapa. Você já viu? Ou gritando comigo, ou me ameaçando. O pai ou a mãe jamais deve levantar a voz na frente dos seus filhos. Esse dia eu estive lá no meu trabalho, onde eu trabalho, uma moça, ela veio conversar comigo sobre um assunto dela particular. Eu, como pastora, orientei da melhor forma possível. Falei, seja lá qual for a decisão que você for tomar, ela tem um filhinho, não tome decisões e fala alto com seu cônjuge, com seu esposo, na frente do seu filho. Jamais. Não converse, não fale alto, não ameace na frente do seu filho. Porque eu te digo uma coisa, irmão, as crianças, elas são espelho e exemplos dos pais. Quando o pastor Ailton e eu, nós nos casamos há 1000 anos atrás, já tem 40 e tantos tempo, nós víamos de uma família que tanto de um lado quanto do outro era naquele negócio, o marido que manda e a mulher que fica calada. Então nós casamos e continuamos esse negócio. Só que quando nós conhecemos a palavra de Deus, quem manda em minha casa, em nossa casa, é Deus Todo-Poderoso. Quem tem controle do nosso ambiente familiar é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que governa, é Ele que manda. Quando as coisas não estão bem, nós temos que ir para o joelho e para a oração e jejum. Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa minha família, abençoa meus filhos, para que eles venham crescer na presença de Deus. Amém? Nós temos que fazer tudo quanto Deus nos manda a fazer. Entregar a nossa família na presença de Deus. Esta é a palavra para nós no dia de hoje, onde devemos, aleluia, entregar as nossas vidas totalmente a Deus. Não devemos servir a dois senhores, porque acabamos agradando um e desagradando o outro. Não devemos servir a Deus e a mamão. Não devemos servir a Deus e ao diabo. Que a tendência de quem serve a Deus e ao inimigo é se dar mal. Não troque jamais Deus pelas coisas do mundo. Não troque Deus por nada desse mundo, porque só Deus para nos dar vitória. Porque quando o presbítero ele leu ele teve a saudação agora, ele falou abordou um assunto muito importante, um assunto de milagres, um assunto maravilhoso, a qual nós estávamos ali preocupados com o nosso irmão Anthony, a nossa irmã Vitória, ali naquele hospital, e nós buscamos a Deus por essa criança. E a impressão que dava, gente, falar a verdade, que quanto mais a gente orava, mais as coisas não melhoravam, só pioravam. E nós íamos desistir por isso? Claro que não. Davi
todo mundo conhece o pecado de Davi. Ele pega a mulher de Urias e fica com ela. E arma todas aquelas coisas lá. E acabam por ter uma criança. E quando ele sabe que aquela criança ela estava mal, ele vai pro joelho, ele vai orando. Enquanto aquela criança estava respirando, ele estava buscando, ele estava orando. E depois que a criança morreu, ele falou, agora não tem mais jeito. Foi lá e encheu o bucho. Todo mundo sabe disso, né? E o interessante é que nós vimos aí que o nosso irmão Antônio está aqui na igreja hoje, né? Está aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Ele tem as limitações dele? Tem, é claro. Mas eu creio tão somente que logo ele vai estar aí pregando em nome de Jesus Cristo. Porque Deus é fiel para isso. E tudo que nós pomos nas mãos do Senhor, nós vemos um grande resultado. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, em teu santo e glorioso nome, Jesus, neste momento, ó Pai, a qual tu nos deste essa palavra, que nós venhamos, ó Deus, aleluia, ser fiel, e aquele que nos ouviu, Senhor, e que ouve a tua palavra, que ele também venha, meu Deus, aleluia, ser abençoado, transformado pela tua graça. Senhor, abençoa o teu povo, aleluia, que estão aqui na nave da igreja, aquele que se encontra em suas casas, que eles venham ser abençoados, Senhor, que haja transformação, ó Deus, aleluia, de amor, de vitória, de cura e libertação, em teu santo e glorioso nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.